Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História e essa aula de hoje tem como tema a conquista da América Espanhola. Necessário se faz, alunos, que seja mencionado que ainda estamos no período de pandemia, portanto, todo cuidado nunca é demais. Recorram, se houver a necessidade de vocês saírem de casa, utilizem pelo menos 2 máscaras, não tendo, por favor, mantenham em suas casas, embora as regras de isolamento social tenham sido flexibilizadas em nossa cidade, o número de óbitos diário no nosso país é altíssimo ainda, alunos, acima da casa de 3.000. Então, assim, façamos uso da empatia, nos coloquemos nos lugares de tantos brasileiros que sofrem, que sentem a dor de um ente querido e, por favor, mantenham-se isolados. Ok? Bom, retornando aqui ao tema da aula, a conquista da América Espanhola, necessário se faz que seja mencionado sobre alguns dados, como por exemplo, esse processo de conquista que os espanhóis iniciaram no nosso continente não foi um processo de conquista a partir do instante que eles chegaram, eles tinham, lógico, o objetivo de dominarem os povos que aqui residiam, mas eles encontraram sociedades aqui no nosso continente muito bem hierarquizadas, solidificadas até. Então não foi fácil que eles, que eram poucos espanhóis, conseguissem sobrepor o seu domínio sobre uma vasta população que residia aqui no nosso continente americano. Então, assim, eles contaram com alguns fatores, e são esses fatores que nós veremos a partir dessa aula que inicia-se agora. Farei da seguinte forma, alunos, eu vou iniciar a leitura, quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, recorram, por favor, à aula no horário específico para que elas possam ser retiradas, ok? Vamos lá, alunos. A conquista da América Espanhola ocorreu principalmente por meio da violência, que foi bastante ressaltado em relatos da época. Como assim, alunos? Como eu já mencionei para vocês, assim quando os espanhóis chegaram aqui nessas terras, eles tinham o objetivo de dominarem. Porém, eles não fizeram uma dominação pacífica. Não foi assim um ato de conquista em que as pessoas tinham a opção de escolherem se subordinariam ou não ao domínio espanhol. Mas foi uma conquista violenta, foi uma conquista imposta. Os contatos iniciais amigáveis logo foram superados pela ambição do espanhol de conquistar e explorar, principalmente a procura de metais preciosos. Como assim, alunos? Muitos dos povos que residiam no continente da América, o primeiro contato com os espanhóis foi um contato pacífico, foi um contato amigável, porque esses povos até então, eles desconheciam muitas características, traços que os espanhóis possuíam, como por exemplo, pelos. Os espanhóis chegaram aqui no continente americano com as barbas grandes, com cabelos grandes. Os indígenas, aliás, a população que residia aqui no continente americano, que o termo correto não é indígena, eles se sentiram fascinados, porque eram características que eles não possuíam. Os trajes também, as vestimentas, utensílios, espelhos, pentes e outros elementos que foram sendo utilizados como elos para conquistarem a confiança dos povos que aqui residiam. A história nos conta a história dos espanhóis sobre os nativos à custa do extermínio destes. Na maioria dos casos, os espanhóis lutavam em cenários extremamente adversos, pois estavam em número consideravelmente inferior aos dos nativos. Apesar disso, existem motivos que ajudaram a entender a vitória dos espanhóis. O que eu disse inicialmente para os senhores. Professor, mas como é possível, sendo que esses espanhóis vieram em caravelas, eram poucos espanhóis, como que eles conseguiram impor o seu domínio sobre esses povos que aqui residiam? Nós temos alguns dados que serão citados, mas o detalhe principal é que os espanhóis, inicialmente, eles mantiveram um contato amigável com esses povos até conhecer as suas fraquezas. Quando eles tiveram conhecimento dessas fraquezas, eles passaram a utilizá-las
em desfavor dessa população. Bom, mas dentro dos primeiros itens que os espanhóis saíram na frente nessa conquista, por essa conquista desses povos que aqui residiam, nós podemos citar as doenças. Como assim as doenças? Fácil para que os senhores entendam. Vejam só. O contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus foi mortal. Como assim, professor? A varíola, principalmente, dizimou vilas e tribos inteiras de maneira epidêmica e fulminante. Os povos que aqui residiam, alunos, eles não tinham contato com essas doenças. Varíola, gripe, eram doenças que eram até então típicas de pessoas que residiam na Europa. Então, o primeiro encontro, essas populações já entraram em contato com esses vírus, com esses micro-organismos causadores dessas doenças. E essas pessoas não recorriam a medicamentos, aliás, tinham os medicamentos, mas eram medicamentos naturais, que não conseguiram deter o avanço desses vírus, desses micro-organismos em seus organismos. Então, dizimou tribos, dizimou populações inteiras essas doenças, entre elas a gripe, a varíola, entre outras. Superioridade em armas. As armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, pois as armaduras de metal dos espanhóis garantiam importante proteção, além do uso de espadas, bestas, arcabuzes e etc. Como assim? Esses espanhóis, alunos, eles utilizavam dessas armas, eles utilizavam dessa proteção metálica, e esses povos que aqui residiam, eles utilizavam muito de arco, flecha, de lanças, e essas armas que até hoje ainda são utilizadas por populações autóctones no Brasil, não conseguem romper alguns trajes de armadura. Então, isso deu uma vantagem para esses espanhóis. Por exemplo, também esses espanhóis utilizavam os cavalos nos conflitos. Há relatos que essas populações que aqui residiam, elas tentavam atingir os cavalos. E dessa forma, a partir do instante que as pessoas estão tentando abater um cavalo, o indivíduo consegue se sair, consegue se sobressair e consegue contra-atacar. Então, esses são elementos que também contribuíram para que os espanhóis se sobressaíssem em decorrência das populações que aqui residiam. Alianças, alunos. A conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros outros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis na esperança de se libertarem dos seus algozes. Como assim, alunos? Vejam só. Nas últimas aulas, eu mencionei para os senhores que os astecas e os incas eram sociedades guerreiras, eram sociedades hierarquizadas, eram sociedades que conquistavam os seus inimigos, principalmente os astecas. Eles consideravam que o sangue humano era o motor para que a humanidade fluísse. Em decorrência disso, povos, vilas, aldeias tinham um verdadeiro temor por esses povos. Quais povos? Os astecas e incas. E esses povos que estavam conquistados pelos astecas e pelos incas, eles se aliaram com esses espanhóis na vã promessa de se libertarem. Engano, porque uma vez que eles se libertaram dos astecas e incas, eles foram dizimados por esses espanhóis. Mas, enfim, nesse momento de esperança de se libertarem desses antigos conquistadores, eles se aliaram a esses espanhóis e travaram então um conflito armado contrário aos seus antigos dominadores, que eram os astecas e os incas. Violência, alunos. Nos primeiros anos, a colonização espanhola aconteceu apenas nas ilhas do Caribe, com a implantação de cidades e de mineração de aluvião. Rapidamente, as populações nativas do Caribe foram quase completamente dizimadas. Primeiro, em decorrência do trabalho exaustivo que essas populações eram submetidas,
Depois, pelo aspecto das doenças, que eles não tinham contato, o organismo deles estava indefeso à varíola, à gripe, então tudo isso contribuiu para que esse processo de dizimação acontecesse de uma forma célere, rápida, ágil, nas terras que receberiam o nome de continente americano. Em várias outras partes da América, alunos, houve resistências dos nativos, que lutaram para sobreviver. Outros, em contrapartida, optaram por fugir. Dentro desses povos que optaram por fugir, é que nós tivemos atualmente várias tribos que se localizam em áreas interioranas do continente americano até hoje, alunos, e evitam todo e qualquer tipo de contato com os brancos. Por quê? Eles carregam consigo esse trauma, esse medo de serem dizimados, e é o que provavelmente acontecerá caso eles realmente mantenham contato conosco. E em decorrência disso, essas tribos, há alguns anos atrás, por volta do século XV, início do século XVI, eles residiam nas áreas litorâneas do continente americano, mas quando perceberam que estavam sendo dizimados por essa população branca, eles foram adentrando as terras interioranas do continente. Além disso, muitos espanhóis tentaram defender os nativos, denunciando as violências cometidas. O bispo Frei Bartolomé de las Casas foi o maior nome da defesa dos índios contra a violência espanhola. E interessante, os espanhóis justificavam que os índios não tinham alma, alunos, e por não terem almas, tinham que ser dominados. E se houvesse dizimação dessa população, tudo bem, porque não tinham almas, então não eram considerados como se fossem seres humanos. Mesmo assim, a mortalidade foi gigantesca e estima-se que cerca de 80% da população nativa original tenha morrido durante o século da conquista. Então, assim, alunos, hoje em dia, quando a gente fala, principalmente no nosso território brasileiro, professor, mas por que a vacinação começou justamente com populações indígenas e quilombolas, sendo que eles vivem isolados? Como a gente conversa, nós não temos mais índios que vivem isolados aqui no Brasil, salvo raríssimas exceções de tribos que se localizam no estado do Amazonas. Mas o restante, alunos, eles têm contato com a vida, eles adaptaram a nossa vida social. E outra, nós estamos aqui num país que foi a casa deles. Então, se algumas pessoas podem ter privilégios no nosso país, são eles. Porque é um direito natural. Nós somos invasores. Nós que estamos aqui de atrevidos. E em decorrência disso, a história vem demonstrando isso com o passar do tempo. Esse massacre ocorrido nessas terras, essa destruição de uma população que era nativa desse território. Ok? Alunos, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, recorram ao grupo no horário da aula, eu tentarei resolvê-las da melhor forma possível. A lembrá-los que os senhores terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem essas atividades para o meu WhatsApp privado. E passemos à atividade, alunos. O que vocês farão? Vocês lerão esse texto, eu vou disponibilizá-lo para vocês, tá? Não se preocupem. E de acordo com o entendimento que vocês tiveram, vocês escreverão no caderno de vocês. Como foi essa aproximação entre europeus com os povos que residiam na América? No começo, alunos, nós vimos que foi uma aproximação pacífica. Isso é fato. E após? O que aconteceu? É isso que eu quero que vocês relatem no caderno de vocês, ok? Depois, se vocês retirem uma foto, enviem para o meu WhatsApp privado. Aguardo as atividades de vocês até as 17 horas e 20 minutos do dia de hoje. Sejam pontuais, alunos. Não deixem para o último horário, ok? Um abraço, se cuidem e estudem, alunos. Até mais.